Bom dia! Hoje são 7 de setembro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, cargo oficial de Defensoria Pública. Esse concurso foi realizado em 2013 e o órgão que elaborou as questões foi a FCC, Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a única alternativa em que a alteração de pontuação proposta altera significativamente o sentido da ideia no contexto. E aí, 5 alternativas. O que essa questão quer aqui, hein? É importante que você saiba o que a questão está querendo. Ela quer que você encontre a única alternativa em que, mudando a vírgula, ou ponto, ou 2 pontos, mudando a pontuação, houve prejuízo para o sentido da oração. Isto é, houve a mudança da vírgula, ou um ponto, você vai ver aí. Houve a mudança na pontuação, na oração. Houve a mudança. E essa mudança, em relação a essa alteração, sofreu prejuízo, o sentido da oração, entendeu? Mudando aqui a pontuação, a oração mudou o sentido, alterou o sentido. Apenas ocorre isso em uma alternativa. Nas demais alternativas, mudando a pontuação, não muda o sentido da oração, entendeu? Então a proposta aqui, a questão, quer que você escolha a única alternativa em que, havendo mudança de pontuação, houve mudança no sentido. A mudança da pontuação alterou o sentido da oração. Então vamos encontrar essa alternativa aí, em que houve alteração. É isso o que a questão quer. Então eu vou dar a você 1 minuto para resolver essa questão aí. Depois eu volto.
Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Vamos encontrar a única alternativa em que há ali duas orações repetidas, só que com mudança na pontuação. Então vamos encontrar ali a única alternativa em que essa mudança na pontuação causou alteração no sentido da oração. Entendeu? Causou alteração no sentido da frase. Certo? Então vamos aí. Alternativa A diz assim: deixamos que façam o que querem dentro de casa. Rolem no chão quando pedem um brinquedo no supermercado. Essa aí é a primeira oração. E você vê aí, vírgula, né? Depois de casa aí, vírgula. Agora veja a mesma oração com a mudança aí da vírgula. E veja se alterou o sentido da oração anterior. Se tiver alterado o sentido, então é essa a alternativa que a questão quer. Mudou a pontuação, mudou o sentido da frase, da oração. Vamos ver se mudou. Veja a segunda aí, a repetição, só com a mudança da vírgula. Deixamos que façam o que querem. Dentro de casa, rolem no chão, quando pedem um brinquedo no supermercado. Então você vê aí que houve mudança, não é? Na primeira aí oração, ó, deixamos que façam o que querem dentro de casa, vírgula. Já na repetição você tem, ó, deixamos que façam o que querem, vírgula. Então aí houve a mudança da vírgula. Na primeira oração, vírgula depois de casa. Na segunda oração, vírgula depois de querem. Houve mudança aí? Como você vê, houve mudança, não é? Na vírgula. E no sentido da oração, será que alterou o sentido dessa oração aí, a mudança da vírgula? O que você acha? Alterou ou não? Claro que alterou. Claro que alterou. Você mudou a vírgula aí e ao mesmo tempo mudou o sentido da oração. E é essa a alternativa que a questão quer. Porque nas outras, como veremos, mudou-se a pontuação, mas o sentido da oração ficou a mesma coisa. Então aqui houve alteração. Veja aí, a primeira oração diz assim: deixamos que façam, em relação às crianças, não é? Deixamos que façam o que querem dentro de casa. Viu aí? Então, a primeira oração está dizendo que a gente deve permitir às crianças que elas façam o que elas quiserem dentro de casa. Veja aí, dentro de casa. E aí vem a vírgula. Agora veja a segunda oração, mudou a vírgula. Deixamos que façam, em relação às crianças, deixamos que façam o que querem, vírgula. Olha aí, já mudou. Na primeira oração, você deixa as crianças livres para fazerem o que quiserem dentro de casa. Dentro de casa. Já na segunda oração, você deixa as crianças livres para fazerem o que querem, o que quiserem, melhor dizendo, dentro ou fora de casa, entendeu? Veja como a vírgula mudou. Repito, na primeira oração, deixamos que façam o que querem dentro de casa. Ou seja, as crianças estão livres para fazerem o que quiserem, mas dentro de casa. Já com a mudança da vírgula na segunda oração, olha aí, deixamos que façam o que querem. Ou seja, na segunda oração, você está mudando o sentido da primeira. Você está aqui liberando as crianças de forma mais ampla, para que elas façam o que elas quiserem, dentro ou fora de casa. Entendeu? Como a posição da vírgula mudou aí o sentido da oração? Viu aí? E veja, continuando aí a segunda oração. Dentro de casa, rolem no chão. Apenas rolem no chão dentro de casa. Na segunda oração. Já na primeira, você vê lá que você diz que elas deixamos que façam o que querem dentro de casa.
rolem no chão quando pedem um brinquedo no supermercado. E aqui, na segunda oração, rolem no chão apenas dentro de casa. Viu aí a diferença? Viu aí a diferença? Na primeira oração, as crianças têm liberdade para fazerem o que quiserem, mas apenas dentro de casa. Veja aí, deixamos que façam o que querem dentro de casa. Já na segunda oração, deixamos que façam o que querem, vírgula. Você está aqui na segunda oração, deixamos que façam o que querem. Ou seja, você dá mais liberdade às crianças, por causa justamente da vírgula, entendeu? Então é fácil você ver que a posição aqui da vírgula, a mudança da vírgula, alterou o sentido da oração. E é essa a alternativa que a questão quer. Porque nas outras, como veremos, não há alteração no sentido da oração, da frase, oração. Não há alteração. Vejamos aí a alternativa B de bola. Perguntamos como conseguiram. Agora a mesma oração com a mudança na pontuação. Perguntamos, dois pontos, como conseguiram? Aí eu pergunto, houve mudança aqui na pontuação. A segunda oração com dois pontos. Houve aí o aparecimento do ponto. Aí eu pergunto, esses dois pontos aí na segunda oração alteraram o sentido da oração primeira? Perguntamos como conseguiram. Perguntamos, dois pontos. Como conseguiram? Houve alteração no sentido da oração, da frase? Claro que não. É a mesma. Já na alternativa A, com a mudança da pontuação, houve mudança no texto. Não é isso? Na alternativa B, não. O texto continua o mesmo sentido, apesar aí do aparecimento da pontuação. Na alternativa C de casa, como se fosse um prêmio, a falta de educação, a nossa e a deles. Agora veja a mesma oração com a pontuação mudando aí. Como se fosse um prêmio, a falta de educação. E aí o travessão. A nossa e a deles. Então veja aí. Essa pontuação aí, com essa pontuação na segunda oração, como se fosse um prêmio, a falta de educação. E aí o travessão. A nossa e a deles. Com o aparecimento desse travessão aí, houve mudança no sentido da primeira oração? Não. O sentido é o mesmo. A primeira, como se fosse um prêmio, a falta de educação, a nossa e a deles. E a segunda, com o aparecimento do sinal travessão, como se fosse um prêmio, a falta de educação, travessão, a nossa e a deles. Não houve alteração no sentido. Alternativa D. Dizemos tudo bem, eles são crianças. E a mesma oração com a pontuação agora. Dizemos, dois pontos, tudo bem, eles são crianças. Aí eu pergunto, o aparecimento aqui dos dois pontos na segunda oração mudou o sentido da primeira? Veja a primeira, dizemos tudo bem, eles são crianças. E a segunda, dizemos tudo bem, eles são crianças. Mudou o sentido da oração? Claro que não. O sentido é o mesmo, apesar do aparecimento de pontuação aí. E a alternativa é, que maravilha, um amigo que gosta de nossos filhos. A primeira oração. Agora veja a segunda, a mesma oração com pontuação. Que maravilha, um amigo que gosta de nossos filhos. Que maravilha, um amigo que gosta de nossos filhos. Aí eu pergunto, houve aqui o surgimento de pontuação, o ponto de exclamação e reticências. Essas pontuações aí mudaram o sentido da primeira oração? Veja a primeira oração. Que maravilha, um amigo que gosta de nossos filhos. E a segunda, com pontuação. Que maravilha, um amigo que gosta de nossos filhos. Aí eu pergunto,
O aparecimento aqui dessas pontuações, ponto de exclamação e reticências, mudaram o sentido da primeira oração? Claro que não. O sentido é o mesmo. Então, a única alternativa aqui em que, mudando a vírgula, houve mudança no sentido da oração, a única alternativa é a letra A. É a letra A. A primeira oração, deixamos que façam o que querem dentro de casa, vírgula. Você está dando liberdade para as crianças fazerem o que quiserem, mas apenas dentro de casa. Já na segunda oração, a vírgula mudou e mudou o sentido da oração. Você diz, deixamos que façam o que querem. Ou seja, deixamos que as crianças façam o que quiserem, dentro ou fora de casa, entendeu? Mudou aí o sentido da oração. Portanto, a alternativa A é a única correta. Muito obrigado.